O nosso tema é identidade bíblica do cristão. Eu sei, irmãos, que muitos de nós aprendeu e ouviu que nós devemos ser humildes, e devemos mesmo. Mas ser humilde não significa não ter identidade. Ser humilde não significa que nós somos um Zé Ninguém, somos um nada. Não, pelo contrário. Ser humilde, além de ter uma vida modesta, guardada em Deus, é você saber quem você é para que você possa caminhar nos caminhos do Senhor. Pastor Wesley, pastor Priscila, todos que estiverem aí, meu pastor, o pastor Odo, pastor da igreja Jerusalém Avivamento aqui de Laguna Carapã, onde nós congregamos, um homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor. Bom, vamos continuar então aqui. O que a Bíblia diz que nós somos? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu não sou o que eu penso que sou. Eu não sou o que você diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Guarda isso. Você é o que a Bíblia diz que você é. Há uma identidade do cristão. Há uma identidade do Filho de Deus. Nós tivemos a nossa primeira ministração na semana passada e nós falamos de 7 marcas da identidade cristã. A irmã Bila, minha irmã querida, também está conosco, lá em Naviraí, junto com Wesley. Glória a Deus. Nós vimos o seguinte, que Deus afirma em sua palavra que nós somos nova criatura, conhecidos por Deus antes de termos nascido, eleitos de Deus, predestinados de Deus, chamados por Deus, redimidos por Cristo e livres. Nova criatura. O passado já foi. O passado já era. Deus arrancou o pecado, a natureza pecaminosa que estava dentro de mim e crucificou na cruz com Jesus. E colocou dentro de mim uma nova natureza, que é a sua natureza, a natureza divina. O cristão nascido de novo, ele tem 2 naturezas. Não como dizem por aí, uma natureza santa e uma natureza pecaminosa. Não dá para o santo e o profano, o santo e o pecador viver na mesma casa. Estou falando espiritualmente. O homem tem 2 naturezas. Quais são? A natureza humana. Deus nos fez seres humanos, somos e seremos seres humanos. Mesmo depois de glorificados, seremos seres humanos. Nós tínhamos a natureza do pecado que tínhamos herdado de nosso pai Adão, o primeiro homem. Hoje, depois que Cristo veio, morreu e ressuscitou, que o Espírito Santo crucificou em Cristo a nossa velha natureza, o nosso velho homem, e colocou em nós uma nova natureza, nós temos a natureza de Deus. Nós somos nascidos de uma divina semente. Somos nova criatura. Ah, pastor, mas ainda peco. Eu também, mas nós não devíamos pecar não, irmão. Porque nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura, nós somos conhecidos por Deus, nós somos eleitos de Deus, somos predestinados por Deus, somos chamados por Deus, somos redimidos em Cristo, somos livres em Cristo. Então por que o pecado está entrando na nossa vida? Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito, a parte que tem relacionamento com Deus, está pronto. Mas a carne, a humanidade, é fraca.
que está acontecendo? Você está sendo muito homem, carnal, a sua natureza humana está mais aflorada do que a sua natureza espiritual. É por isso que a gente cai, é por isso que a gente peca. Devia não, viu? Devia não. João diz assim: essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Vamos continuar porque nós não podemos enrolar muito não, temos tempo. Começando então hoje, a partir da 8ª característica da nossa identidade, que é: eu estou liberto da lei. Romanos 7,6 diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Você entendeu o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui? Está dizendo que nós não estamos mais sujeitos à lei lá do Antigo Testamento, a lei que foi dada ao povo judeu. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei no nosso lugar. Cristo crucificou em seu corpo o castigo que a lei mandava. Lá Paulo em Colossenses vai dizer que Jesus rasgou a promissória que era contra nós. O que é essa promissória? Era a letra que nos condenava. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Nós fomos libertados da lei porque morremos para aquilo no que estávamos retidos. Então agora nós estamos livres da lei. Nós não precisamos cumprir à risca a lei para sermos salvos, porque nós fomos salvos por Cristo, não pela lei. Continuando. Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 25. Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encarcerados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de babá, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo da lei. Está entendendo? Paulo está dizendo assim: antes de Cristo vir, antes da morte e ressurreição de Cristo, a lei estava comandando tudo. A lei nos ensinava como chegar a Deus. Infelizmente, ela não conseguiu muito, né? Nós continuamos pecando, continuamos errados. Foi preciso que Cristo viesse. Paulo diz também que a lei era como uma babá que cuidava de uma criança que não tinha capacidade de viver por si só. Mas quando veio Cristo, a babá foi retirada, porque agora nós nos tornamos independentes. Nós nos tornamos livres, porque em Cristo nós fomos livres. Veja isso. Eu não preciso cumprir a lei para ser salvo. E também não estou embaixo da condenação da lei. A lei não pode me jogar no inferno. Eu não preciso sentir-me culpado, pois não estou debaixo da lei, sim da graça. A lei me condenou, mas a graça me libertou. Eu li uma vez um livro do Atmani, e ele falando sobre Romanos 6 e Romanos 7. E ele conta a história ali, uma
uma parábola, uma fábula de dois maridos. Dois maridos. Havia um marido extremamente bom, extremamente justo e extremamente rigoroso. Mas ele não ajudava em nada a esposa. Ele apenas apontava para ela os erros dela. O arroz não está bem cozido, o feijão não está bem feito, a casa não está limpa a contento, o terreiro e o colchão, a cama. Ele apontava todos os erros da esposa, mas não fazia nada para ajudá-la. Acontece que tinha outro esposo, outro homem, outro que poderia ser esposo, que era melhor ainda do que o primeiro esposo. Por quê? Porque ele era justo, era correto, era bom. Ele era tudo o que o outro era, com uma diferença. Ele era um ajudador. Ele era um mestre, um ensinador. Então, quando ele pegava a comida, que o arroz não estava a contento, ele dizia: olha, o arroz que você fez hoje não está bom. Para o arroz ficar bom tem que ser feito assim, 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 assim. E ele ia lá, punha a mão na massa e ensinava. Ensinava a limpar a casa, ensinava a limpar o terreiro. Só que a mulher já estava casada com o primeiro marido. E por ela estar casada com o primeiro marido, ela não podia casar com outro. Só se o primeiro marido morresse. Mas o primeiro marido não vai morrer. Então o que aconteceu? Ela morreu e ressuscitou casada com o novo marido. Foi isso que aconteceu com a gente. A lei que Deus deu é tremendamente justa. Se você lê o Pentateuco, a partir de final de Êxodo e até Deuteronômio, você vai ver que a lei governa, é uma constituição de uma nação maravilhosa. Tem regra de higiene, tem tudo. Só que a lei não pode mexer no caráter das pessoas, no interior das pessoas. As pessoas fazem aquilo por obrigação. E ainda assim, na maioria das vezes, não conseguem atingir essa perfeição. Porque a Bíblia diz que o homem, é impossível o homem cumprir a lei como ela é. Mas então, como ser salvo se o caminho da salvação é essa lei? Esse é o marido justo, mas que não ajuda. A lei não passa. A lei não muda. Jesus disse que não passa e não cai por terra sequer um tio da lei. Então o que tem que acontecer? O homem tem que morrer. O ser humano tem que morrer para se ver livre da lei. A única maneira do homem ser livre da lei é ele morrer. Mas se ele morrer e continuar morto, a lei o condenou eternamente. Então, para ser livre da lei, ele precisa morrer e ressuscitar. Então, o que Deus fez? Enviou o seu Filho para vencer o pecado, criar um novo caminho de ligação do homem com Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava levando sobre si o pecado. Aquela desobediência de Adão. Aquele pecado que originou homens e mulheres pecaminosos. E ele pagou o preço que era a morte. Mas ele ressuscitou pelo poder de Deus. E ao ressuscitar, ele criou um caminho para que nós pudéssemos ressuscitar espiritualmente.
não mais como escravos da lei, com aquela velha natureza escravizada à lei, mas com uma nova natureza, a natureza de Deus, que é livre, não está debaixo da lei. Ora, eu não preciso cumprir a lei, porque a lei foi cumprida em Cristo e eu estou em Cristo. Ah, pastor, mas sábado, se eu quiser guardar o sábado, eu guardo, se eu não quiser guardar, eu não guardo, e a minha salvação não está baseada naquilo que eu faço, está baseada naquilo que Cristo fez. Pastor, mas nós precisamos fazer alguma coisa, não dá para viver de qualquer jeito. Claro, cristão não anda de qualquer jeito. Cristão anda no caminho, na natureza de Cristo Jesus. Por que nós amamos ao próximo como Cristo nos amou? Porque nós recebemos de Deus o amor. Não é porque nós somos bons. Não é o que nós fizemos. É o que Deus fez. Está entendendo? Nós estamos falando aqui de identidade. Eu sou livre da lei. Eu não estou debaixo da lei. Eu não tenho maldição da lei. Está entendendo? Ah, mas a lei colocou maldição sobre nós. Não, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A lei não manda mais em mim. Quem manda em mim agora é o Deus eterno, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Glória a Deus. Continuando. Senão vamos perder muito tempo. Eu sou filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Presta bem atenção numa coisa que eu quero te dizer aqui agora. Queridos, eu sei que existe em nós uma certa humilhação, entre aspas, que nós não queremos viver a plenitude, não nos deixamos viver a plenitude daquilo que nós somos, porque nós achamos que isso é ser arrogante. Pelo contrário, nós devemos viver o que somos sem sermos arrogantes. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você nasceu de novo? Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Você é filho de Deus. Você não tem, querido, que tentar se esconder. Achar que não, eu ainda tenho algum defeito. Claro, é o que o João está dizendo aqui. Ainda hoje, não se manifestou a nossa plenitude. Nós estamos em crescimento. Nós estamos em fase de crescimento. Algumas coisas vão mudando e nós vamos nos ajeitando e vamos nos acertando. Mas eu sou filho de Deus. Eu não sou pecador. Eu sou filho de Deus. Eu não vou dobrar os meus joelhos e dizer assim: Senhor, eu venho a Ti, eu, pobre, miserável pecador. Você sabe por que eu não vou dizer isso? Porque se eu dizer isso, eu estou desmerecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou desmerecendo aquilo que Cristo fez por mim. Eu estou dizendo que a morte de Jesus Cristo, que a humilhação de Jesus, que Deus Filho, ao se fazer homem, ao caminhar nesta terra, ao sofrer como Ele sofreu, ao viver uma vida humana de provações, de privações, uma vida cheia de dificuldades, mas venceu. Assumiu o pecado, morreu crucificado, desceu ao inferno, pagou o preço do pecado e ressuscitou.
Eu estou dizendo que isso aí não mudou em nada a minha condição. É por isso que a gente vive preso ao pecado. Você vive confessando que você é pecador. Você vive dizendo, eu sou um pobre, miserável pecador. Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou ninguém, ó Deus. E Deus fala, rapaz, eu não estou nem aí se você é cocô. É problema seu, nem fala comigo. Eu não falo com cocô, eu falo com filho meu. Não tenha vergonha, não tenha medo de afirmar, eu sou filho de Deus. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Alabaias. Aleluia. Sou filho de Deus. Glória a Deus. Não sou apenas uma criatura, mas fui colocado num relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele é meu pai. E sempre me trata como tal. Como filho, eu devo ser obediente a ele. Deus me trata como seu filho. Então, como filho, eu devo obedecer ao meu pai. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Permaneça. 10. Eu sou a justiça de Deus. Vixe! E agora, hein? Como vai ser para nós dizermos isso? Simples. Olha o que o apóstolo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou ler esse versículo na versão paulo-coriana. Deus, que não conheceu o pecado, fez Jesus todo o pecado no nosso lugar, para que em Jesus nós nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Deus fez isso enviando Jesus. Ele nos transformou em justos, retos diante da sua presença. Por meio de Cristo e por estar unido a Cristo, eu sou tudo o que Deus exige e cumpre. Em minha união com Cristo, Deus vê tudo resolvido e cumprido quanto às suas exigências de santidade e justiça. Isso aqui você precisa entender. Todos nós estamos, como Paulo diz, prosseguindo para o alvo, caminhando para a perfeição total. Mas Deus já declarou que nós somos santos. Sabe por quê? Porque Deus vê o fim antes do começo. Deus é eterno, Deus é onisciente. E no fim, nós vamos ser glorificados. E aqueles que ainda não conseguiram melhorar muito, vão ser elevados à condição de perfeitos. A nossa perfeição não está naquilo que nós fazemos, embora devamos fazer. Embora devamos amar uns aos outros, embora devamos ter uma vida honesta, embora devamos ter cuidado, ter uma vida de oração, ter uma vida modesta, assim por diante, embora devamos ter isso tudo, nós já estamos prontos. Se enquanto eu estou falando com você aqui e agora, Deus disser, vem, pela morte eu subirei para estar com o Senhor. Agora. Eu não preciso dizer, pai, espera um pouquinho aí que eu tenho alguma coisa para fazer aqui. Eu preciso dar uma lapidada aqui nesse negócio. Não. Porque aquilo que eu não atingi ainda durante a minha vida, eu serei
completado em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas tem aquela questão dos galardão. Nós não estamos falando de galardão, meu irmão, nós estamos falando de salvação. E galardão é para quem é salvo. Se eu estou salvo, eu vou ter o galardão ou não vou ter o galardão. Mas eu estou dizendo que para mim ser salvo, Cristo já fez o que tinha que fazer. A minha identidade é de filho de Deus. Halabás. A minha identidade é de santo em Deus, de justo em Deus, porque foi Ele que fez. A justiça que me põe reto diante de Deus não é a minha. A minha justiça para Deus ela é imunda. É trapo de imundície, porque eu, como ser humano, eu sou tendencioso. É claro que eu vou gostar mais dos meus amigos. É claro que eu vou gostar mais das pessoas que têm melhor relacionamento comigo. Nós temos uma natureza humana que devemos controlá-la. Mas, infelizmente, por termos essa natureza humana, muitas vezes nós somos tendenciosos. E isso vai ser corrigido no momento que nós vermos Cristo face a face. 11º, estou aperfeiçoado para sempre. Né? Estou aqui meio que repetindo para você guardar. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Por uma só obra, por uma só oferta. E qual foi a oferta? Foi o sangue na cruz. Ele aperfeiçoou para sempre. Eternamente. Somos aperfeiçoados em Cristo. Somos aperfeiçoados para Deus. Eu não preciso melhorar como pessoa. O velho homem, a natureza humana, carnal, não pode ser melhorada. Por isso, em Cristo Jesus, Deus nos aperfeiçoou para sempre. Eu sou e estou perfeito em Cristo. Pela minha força humana, sem Jesus, eu não mudo. Por mais que eu seja bonzinho aos olhos dos homens, por mais que eu seja uma pessoa, nossa, que pessoa meiga, que pessoa escorreita, que pessoa correta, que pessoa isso, que maravilha de pessoa. Eu tenho uma natureza podre dentro de mim. Mas quando Cristo veio, Ele arrancou a natureza podre. Então eu tenho Jesus na minha vida. E porque eu tenho Jesus na minha vida, está tudo certo. As coisas que eu vou galgando, vou conhecendo, entre aspas, vou melhorando, vou me tornando na expressa imagem de Cristo Jesus, que Ele nos pediu. Eu estou aperfeiçoado. Deus já me pôs pronto para ser salvo. Isso que nós precisamos entender para entrar no reino do céu. Agora começam umas frases maravilhosas. Eu sou herança de Deus em Cristo Jesus. O que é uma herança? É algo de bom, né? Herança, boa herança, né? Que se vai receber futuramente. Que você sabe, que você tem certeza. Olha aqui esse versículo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nele, quem? Cristo. Nele fomos feitos herança. Um prêmio de Deus. Quando Deus olha para mim, Ele fala, conquista do sangue que Jesus conquistou para Deus. Deus envia Jesus, Jesus me conquista e me leva a Deus. Eu sou herança de Deus. Oh, aleluia. Deus não olha para mim como um Zé Mané. Deus não olha para mim como um qualquer. Deus olha para mim como um ser precioso. Talvez você, talvez as pessoas possam olhar para mim e não ver grande coisa. Ver um gordo velho, manco numa perna, enxergando pouco,
Mas Deus não vê isso, não. Ô pastor Odo, Deus olha para você, meu querido, e fala: minha herança. Vai chegar o dia que eu vou desfrutar da presença total da minha herança, que eu vou estar lado a lado com Ele. Wesley, você é herança de Deus, meu filho. Já pensou? Deus olhar para você, Wesley, e ver você, e aí olha para Jesus e fala: ó, meu filho, ó, tá vendo Wesley? Minha herança, você conquistou ele na cruz. É isso. É isso. A Mambila, todos nós que estamos aqui, todos que nasceu de novo, nós fomos conquistados por Cristo na cruz, fomos transformados por Cristo na cruz e somos herança de Deus. Nós somos preciosos para Deus. Só um idiota joga a herança fora. Só um idiota rejeita a herança boa. Imagina Deus. Deus não é bobo. Deus não é idiota. Ele está ansioso por ter-nos perto dele. E vai chegar o dia. Eu sou o galardão de Deus. Ele escolheu-me como sua herança. Deus tem prazer em ter-me como sua propriedade e bem precioso, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! 13º. Eu sou selado, carimbado pelo Espírito Santo. Efésios 1:18. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Espera aí. Em Cristo, tá? Em quem é Cristo? Em Cristo. Eu e você, nós, vamos ser carioca um pouquinho. Nós fomos selados. Aleluia. O que isso significa? Significa que nós nos tornamos propriedade de Deus e que Ele nos destinou a estar com Ele. E qual é a marca que está em nós que diz que nós pertencemos a Deus? Qual é o selo de Deus em nós? É a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de batismo no Espírito Santo. Eu sou pentecostal. Então eu creio que a pessoa nasce de novo, é uma coisa, e que posteriormente, ou pode até ser no mesmo momento, mas são duas coisas diferentes. Ela é batizada com o Espírito Santo. Nascer de novo é ser batizado em Cristo, batizado no corpo de Cristo. É quando o Espírito Santo pega você, crucifica na cruz, está colocando em Cristo e ressuscita você. Isso é batismo em Cristo. Batismo no corpo, batismo no corpo de Cristo. É disso que eu estou falando. O Espírito Santo está em você. Ele veio morar em você. Ele está aí dentro de você. Então, quando você olha para o céu e diz: "Ô Espírito Santo, vem Espírito Santo". Ô irmão, você não nasceu de novo, não, é? Eu já vi coisas horríveis acontecendo. Como pessoas, ouvi, né? Pessoas que colocaram uma cadeira na frente do púlpito e mandou que o corredor fosse ficar livre, porque naquele momento ele estava convidando o Espírito Santo para entrar e sentar naquela cadeira e estar naquele culto. Meu irmão, o Espírito Santo está onde eu estiver.
O Espírito Santo está onde você estiver e a qualquer momento, esteja você fazendo coisa boa ou esteja você pecando, o Espírito Santo está ali, ó, com você, triste, posto de lado, mas ele está dentro de você. É por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque ele está dentro de você. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você é propriedade, você é marcado. O Espírito está em você. Esse selo diz que você pertence a Deus. E se esse selo for tirado de você, como alguns pensam que quando a pessoa peca, o Espírito Santo sai dele. Se esse selo for tirado de você, você deixou de ser propriedade de Deus. Não há mais solução para você. Porque é o Espírito Santo que te leva para Deus. É o Espírito Santo que te converte do pecado. É o Espírito Santo que te dirige. É o Espírito Santo que corrige os seus passos. Eu estou marcado como propriedade de Deus e com a garantia de que Deus cumprirá em mim e para mim tudo o que Ele decidiu fazer a meu respeito. O Espírito Santo em mim é a garantia da redenção completa do meu ser. Alabahaias. Aleluia. Versículo de número 21 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Mas os que nos confirma convosco em Cristo é o que Deus nos ungiu. É Deus. Aquele que nos confirma convosco em Cristo, aquele que diz para você, Wesley, para você, Pastor Odo, para você, Irmã Maria Bila, que eu sou de Deus, porque eu estou em Cristo, é o mesmo que me ungiu. E o que me ungiu é Deus. Quem é alguém para dizer que eu não sou ungido de Deus? Eu sou ungido pelo Espírito Santo. Ungido. O Espírito Santo tem um símbolo de óleo, de unção, de derramamento sobre nós. Deus nos ungiu em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Por isso, nós somos predestinados a sermos como Jesus, predestinados a vivermos eternamente com o Senhor Jesus. Olha, 1 João 2,20. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Vós tendes a unção do Santo, o Espírito Santo de Deus. A unção é o Espírito Santo, o Santo é Deus, e você sabe de tudo. Ah, pastor, mas o senhor quer dizer então que eu não preciso estudar? Bom, se você não estudar é porque você é preguiçoso. Mas que o Espírito Santo te orienta, mesmo em coisas que você ainda não conhece, orienta. É só você depender dele. É só você ter essa noção de que há uma unção sobre você. Ah, eu vou lá na igreja porque eu vou receber uma unção nova. Vão derramar óleo na minha cabeça. Isso é simbologia. E simbologia pode não ser verdade. Mas a verdade é, quem nasceu de novo é ungido de Deus. Então você não precisa de uma unção derramada por mão de homem que está prometendo coisa. Ai, vou derramar sobre você a unção da prosperidade. Me dá 100. Oh, 100 é pouco. Hoje as ofertas é de 10 mil para frente, 5 mil. Não, irmão. O Espírito Santo é a unção de Deus em mim. Ele me faz conhecer a vontade de Deus e viver por ela. O Espírito Santo me dá discernimento para perceber o erro e ver a verdade de Cristo Jesus. Eu sou ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Viva a unção de Deus. Aleluia. Terminando. 15. Eu sou possuidor de todas as bênçãos espirituais que Deus preparou para mim. Olha o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nos lugares celestiais. Vou ler de novo. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Alguns detalhes maravilhosos aqui. Primeiro, não está dizendo que Deus vai nos abençoar. Está dizendo que Deus já nos abençoou. Então, eu já tenho. Eu preciso aprender a manifestar essas bênçãos. Quais bênçãos? Todas. Em Deus, em Cristo, eu tenho tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Mas, pastor, aqui não está dizendo bênçãos materiais. Porque Deus não é material. Porque a aliança, a nova aliança, não é material. Você já prestou atenção que os pregadores de prosperidade, que faz campanha de prosperidade, só usam o Velho Testamento? Porque lá no Velho Testamento, Deus está trabalhando com o ser humano na terra, sem o novo nascimento, sem uma vida espiritual, trabalhando com ele sobre a lei, e então Deus o protege, Deus o abençoa. Mas também não é muita vantagem. Porque também lá no Velho Testamento diz que Deus abençoa bons e maus. Que Deus derrama bênçãos sobre bons e maus. Você chega no Salmo 70, o salmista está quase virando incrédulo. Porque ele olha o ímpio prosperando e ele está no buraco. Até que ele descobre que além daqui tem coisas maiores. Então em Deus é tudo espiritual, irmão. Ô pastor, eu não tenho arroz. Seja fiel a Deus, que a bênção espiritual da provisão de Deus vai se manifestar no reino material. É assim, é simples assim. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Eu não me preocupo mais. Eu tenho responsabilidade, eu penso, eu imagino um jeito, eu oro, Senhor, abre um caminho para mim, abre uma oportunidade para mim. Mas Deus vai lá e faz o que tem que ser feito. Eu trabalho, eu ganho. Mas eu trabalho porque Deus me oferece o trabalho. Você também, você está trabalhando porque Deus está te sustentando, meu irmão. Porque se Deus tirar a mão daí, você perde o emprego. É Deus que está te abençoando. Mas as bênçãos estão em Cristo. Então eu também preciso estar em Cristo para poder desfrutar a bênção de Deus. Se eu começar a deixar de lado Cristo e começar a viver do meu jeitinho, a bênção não vai estar comigo, não. Tudo o que eu preciso está em Cristo. E tudo o que está em Cristo é meu. Você lembra? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, Jesus, aleluia!
bem maior é o que está em nós. E nós estamos em Cristo. Vivemos para Cristo. Glória a Deus, aleluia, amém. As bênçãos para mim são espirituais. São geradas nas regiões celestiais, no reino espiritual. E quero que sejam trazidas para mim no reino natural, as regiões terrenas. Só há um caminho para acontecer isso. Orar, conversar com Deus, bater um papo com Deus, em qualquer momento, em qualquer lugar, sentado, em pé, deitado, vestido, pelado. Tem gente que quando vai ler a Bíblia, que vai orar, vai pôr roupa. Glória a Deus, é um sinal de respeito. Mas, meu irmão, se você estiver sem roupa, Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Não se prenda a rituais humanos. Seja aberto e sincero com Deus. Aleluia. Querido, Satanás sabe qual é a nossa identidade. Ele sabe quem somos. E ele sabe que o menor no reino de Deus... Olha, isso aqui é uma coisa tremenda. O menor, aquele pititinho, aquele que está começando agora na vida, é um bebezinho. Esse tem mais poder, ele é mais poderoso do que todo o reino das trevas. Se um crente novo convertido, que não aprendeu quase nada ainda, está começando a vida, ainda está cheio de cascão, for atacado pelo inferno inteiro, por todas as obras da treva, por todos os demônios do reino das trevas, ainda assim, se ele se firmar naquele que morreu e ressuscitou, perdeu Satanás. Não pode com o cristão, irmão. O diabo, irmão, tem que tomar cuidado com o diabo. Toma cuidado com a sua vida. Toma cuidado em viver em comunhão com Deus. Toma cuidado em ter relacionamento com Deus. Não tenha medo do diabo. Ele não pode te derrotar, desde que você esteja em Cristo. Ele tenta tirar a minha identidade. Ele tenta me diminuir. Ele tenta colocar manchas em mim, colocar apelidos em mim, ou derrotado, ou que não vai para frente, ou não sei o quê, ou aquilo outro, o fracassado. Não. A minha identidade não é essa. Olha o que Jesus diz. Lucas 10, 19. Tome posição. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará danos alguns. Jesus não está dizendo que é para você descalço pisar na cascavel, na urutu-cruzeiro, na surucucu, nos escorpiões. Jesus está dizendo que você tem poder, e esse era o contexto do que Jesus estava falando, que os discípulos chegaram todos admirados porque os demônios saíam quando eles expulsavam. Jesus disse: eu estou dando poder a vocês para pisar os demônios, para pisar Satanás. Estou dando a você poder para pisar, ou seja, para dominar toda a força do inimigo. Todo o reino das trevas estão debaixo dos teus pés. E nada vos fará dano algum. Amém? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, creia nisso. Bom, nós vimos 15 marcas da identidade do cristão bíblicas, né, que a Bíblia diz. Quais são elas? Nova criatura, conhecida por Deus antes do nascimento, eleito, escolhido por Deus, predestinado, ou seja, com um destino fixo, certo, chamado por Deus,
redimido, ou seja, o preço do pecado foi pago e você se tornou livre. Livre! Liberto da lei, filho de Deus, justiça de Deus, aperfeiçoado para sempre, selado com o Espírito, ungido com o Espírito, possuidor de todas as bênçãos espirituais. Aleluia. Todos nós, todos os irmãos que estão presentes nesta live, todos aqueles que nasceram de novo, têm essas 15 marcas na sua identidade. Todos aqueles irmãos que estão vendo a live depois, você nasceu de novo? Então você tem essas 15 marcas. Tome posse disso. Pega esses versículos, né? Vá lá na outra live, pega os versículos, anota e viva isso, em nome de Jesus. Papai, eu te agradeço porque o Senhor me concedeu essa oportunidade de ministrar aos teus filhos pela internet. Ó Pai, que essa palavra possa penetrar fundo no coração deles e que eles possam entender que não são as circunstâncias momentâneas, que não são as obras das trevas, que não são os ataques pessoais contra a vida dele por pessoas humanas ou por demônios que determinam quem eles são, mas que o Senhor já determinou e que o Senhor nos revelou as determinações do Senhor em sua palavra. Que eles possam viver essa verdade, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus.